Salve galera, eu sou o Regis, tenho 22 anos, sou desenvolvedor front-end. Aqui na Titan eu estou atualmente como gerente de front-end aí na diretoria de desenvolvimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as melhores práticas e avançando na carreira do front-end. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o front-end, né, alguns conceitos interessantes, né, como iniciar na carreira. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como avançar, né, como seguir na carreira, os próximos passos que a gente pode dar. Atualmente na internet, se você procurar no Google, no YouTube, videoaula ou até mesmo cursos nas plataformas, se tem muito conteúdo de iniciante, mas ainda assim carece um pouco de conteúdo de coisas mais avançadas, né? Você vai encontrar, mas vai encontrar em uma quantidade menor. Então vamos hoje fazer um grande apanhado disso e também tentar de alguma forma fazer uma espécie de roadmap, né, para você poder entender para onde é que vai, para que caminho seguir durante a carreira, né? Assim, o primeiro tópico que a gente trouxe aqui foi sobre as melhores práticas de desenvolvimento, né? A gente desenvolve muitos projetos, trabalha em muitas coisas e é muito interessante a gente se atentar a essa questão das boas práticas de desenvolvimento. O que seriam boas práticas? Escrever um código limpo. Tem um livro muito famoso para a galera que programa em front-end, que é o Clean Code. A gente pode deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, e outros livros também relacionados ao tema. Esse livro ele fala muito sobre o código limpo, sobre boas práticas na hora de escrever o código, sobre comentários, sobre tudo que envolve o dia a dia do trabalho. E algumas dicas, né, que a gente traz aqui é escrever nomes descritivos para as variáveis, manter funções curtas. Às vezes a gente tem uma folha de código, seja JavaScript ou qualquer outra linguagem, a gente tem vários tipos de funções que fazem a mesma coisa, então é interessante juntar em só uma, né, e usar ali as propriedades dela. Comentários significativos. A gente tem que entender que quando a gente mexe em um código, quando a gente faz um projeto front-end, a gente não necessariamente, só a gente trabalha naquele projeto, pode vir outro desenvolvedor que vai trabalhar, você mesmo pode pegar códigos e projetos de outras pessoas, então é bem interessante os comentários para fazer espécie de flags, fazer coisas pertinentes, fazer checkpoints no código, então isso ajuda bastante no dia a dia e também para outras pessoas que vão pegar o código, né? Padrões de codificação é uma coisa bem interessante, né? Existem padrões hoje na arquitetura do próprio projeto, na arquitetura das páginas, na forma que é desenvolvido o projeto, né? A programação não veio de agora, então de lá para cá já teve muitas coisas e é muito interessante trabalhar com padrões, porque assim como no seu projeto vai ter uma familiaridade muito grande, quando você pegar outros projetos também você vai ter essa mesma familiaridade. Um tópico 2 que é muito interessante nas boas práticas, acessibilidade. Falando um pouco sobre acessibilidade agora, né? Eu trouxe aqui dois dados interessantes. Um é da acessibilidade da web brasileira, que faz uma pesquisa que diz que apenas 1% dos sites são acessíveis a pessoas com deficiência, né? E falando sobre as pessoas com deficiência em si, a gente tem 57% das pessoas com deficiência no Brasil utilizam a internet com frequência. Então, se a gente pegar 57% das pessoas, são mais de 93 milhões de usuários, então é um valor muito acentuado, né? Então, assim, umas dicas de acessibilidade para deixar seu site acessível para se adequar a essas pessoas, né? Contraste de cores é interessante para pessoas que têm algum tipo de visão reduzida, né? Alguma deficiência nesse sentido. Tamanho de textos, né? E tamanho de texto não só a pessoa com deficiência, também tem nossas mães e avós, né? Com aquela, pega as fontes gigantescas, né? Então é interessante que o seu site também tenha essa acessibilidade. Uso de atributos semânticos, né? Sabe aquela tag alt que tu fica com preguiça de colocar na tag de imagem? Então aquela tag é muito importante, porque quando uma pessoa com deficiência utiliza um leitor de tela, ele vai ler a tag alt, ou então a tag title, tem esses tipos de tags, então é interessante, né? Não ficar com preguiça de colocar essas tags. O que é tag alt? Tag alt é uma tag que tem dentro do atributo de imagem. Você tem a imagem, dentro tem os seus atributos, como o endereço de onde a imagem vai vir, né, para ela renderizar. Aí tem, por exemplo, a tag alt, que é o texto alternativo da imagem, né, como se fosse uma nomenclatura. Então você tem essa tag, e aí quando uma pessoa com deficiência, ou até mesmo quando a imagem não carrega, já reparou que às vezes fica um texto na imagem? É isso, o texto alternativo da imagem. O uso do HTML semântico é interessante porque ajuda os leitores de tela, os sites a serem lidos corretamente. Também tem outro ponto muito interessante que a gente vai falar a seguir, que é o SEO do site, e a gente vai entender essa importância.
E de maneira geral é isso, de acessibilidade, são todos esses tópicos, é muito interessante para que seu site seja acessível a todo e qualquer tipo de pessoa. Um tópico muito interessante no avanço, né, da carreira do programador é quando ele começa a se deparar com alguns desafios relacionados à performance e a SEO, e também tem um outro tópico muito interessante que está muito em alta hoje em dia no front-end, que é o Core Web Vitals, né? Falando primeiramente de performance, o nome é meio que já dá um spoiler, né, do que se trata, é a performance do site, né, e também de dispositivos móveis, a velocidade que ele carrega e a velocidade que carrega os conteúdos, né, quando você troca de página, quando você acessa uma página de categoria, se você tiver em algum tipo de comércio digital. Então a performance hoje está muito em alta, e tem um outro ponto muito interessante na performance, que é a performance de dispositivos móveis, né. Hoje você tem mais de 62% da população utilizando somente celular. Hoje em dia você sai na rua e todo mundo está com seu celular na mão, em casa também as pessoas utilizam muito mais o celular do que o computador. Então é muito interessante a gente discutir esse tópico para dispositivos móveis, justamente pela utilidade que tem hoje em dia o celular e pela frequência, né, a forma que as pessoas utilizam, né. Sobre estratégias, né, para melhorar a performance, né, a gente tem aqui uma compressão de arquivos CSS, JS, né, às vezes o JS após compilar fica um arquivo muito grande, muito parrudo e o site fica lento. O CSS do mesmo jeito, e quando eu falo em CSS também falamos dos assets, né, das imagens, se tiver algum tipo de vídeo no projeto é interessante a gente sempre fazer essa compressão. Às vezes diminui um pouco a qualidade, mas você ganha em troca mais performance no site, né. A gente tem uma minificação e a concatenação, que é bastante parecido com o que a gente já estava abordando aqui, mas num tom de CSS, JavaScript, né, para também reduzir, simplificar algumas coisas, algumas variáveis, e é interessante também. E a gente também tem o uso de técnica de cachê, né, hoje em dia os navegadores e isso falando um pouco de desktop, você tem os cachês hoje em dia é muito otimizado, os próprios navegadores, para ter processos que melhorem a performance no site, mas também tem coisas dentro do código que a gente pode fazer para melhorar a performance, né. Falando de SEO, o SEO é muito interessante falar, né, às vezes a gente sobe um site, o cliente pede um site, a gente, o cliente quer que o site vá para a primeira página do Google, mas como é que o Google vai decidir que o site do seu cliente vai para a primeira página? Tem 500 sites falando da mesma coisa, e tem outros temas parecidos e outros sites, então como é que vai acontecer essa hierarquização para o seu site ser mais bem colocado no Google? É aí que entra o SEO. O SEO, esse processo de otimizar e melhorar, não só no Google, né, eu falei do Google, mas também tem outros tipos de navegadores, o Bing, o Yahoo, né, e que outros países usam, mas o principal objetivo do SEO é justamente aumentar essa qualidade e ter um tráfego orgânico no site, né, isso que eu falei antes sobre as tags HTML semânticas. Você tem a gente estava falando antes sobre acessibilidade, mas aqui capa o SEO já é muito interessante também, por um outro propósito também, que é justamente essa hierarquização, a gente utilizar as tags semânticas, e dessa forma o site vai estar bem estruturado, porque existe o robots.txt, e também a gente tem os sitemaps dentro dos sites, que faz uma leitura completa do site. Dessa forma é trazido a estrutura do site. Então, se o seu site estiver inteiro em divs, ele não vai saber o que é o título do site, ele não vai saber qual é o H1, que é a coisa principal do site. Geralmente a gente coloca isso no logo do site, e não vai poder fazer o entendimento do que é aquela página, no que ela se propõe. Então é muito importante essas estratégias SEO. Algumas coisas comuns que se utiliza, né? Palavras-chave para identificar termos relevantes, né? Se seu site é de comércio digital, as palavras-chave vão ser sempre as coisas relacionadas aos produtos que estão vendendo no seu site. Links de alta qualidade, para quando for feita a leitura do site, tenha um entendimento para onde esses links vão ser levados. Uma análise do rendimento do site, um monitoramento, como o site está em questão de performance, se estão demorando muitas páginas, como está sendo carregado, se está carregado de forma correta, né, e com as tags semânticas como a gente estava abordando. E por último, né, essa questão da acessibilidade. A acessibilidade a gente trouxe antes nesse tópico, mas a gente retorna agora porque é um fator que também é decisivo para um bom site com bom SEO, né, ter essa questão da acessibilidade. Falando de Core Web Vitals, né? Core Web Vitals é um conjunto de métricas que é relacionado mais a um pouco, agora entrando um pouco no tema de UX,
né, que fala sobre a velocidade do site, um pouco trazendo também da performance, a responsividade e também a estabilidade visual, né. O Google, né, considera que são indicadores de qualidade de um site. A gente tem os vários termos de Core Web Vitals, mas é um tema um pouco mais específico, né, porque tem muita coisa a se falar, mas de maneira geral é isso, né, sobre o desempenho, a influência e a eficácia que o seu site está sendo entregue quando um usuário acessa o site. Falando agora um pouco sobre soft skills, né? A gente às vezes se preocupa muito com hard skills, principalmente quando a gente não conseguiu ingressar no mercado de trabalho ainda, quando a gente não alcançou nossa primeira vaga. Mas as soft skills é algo que não pode ser subestimado, principalmente quando você entra no mercado de trabalho, você se depara com a empresa e ela faz uma grande diferença, um grande diferencial, um profissional que tem soft skills bem maduras e bem trabalhadas. Um pouco de soft skill, né, falando sobre, né, a importância. A comunicação, para mim, é o principal da soft skill, né? Você com comunicação, você vai ter um bom entendimento do seu dia a dia no exercício do seu trabalho, vai ter também um bom entendimento de dificuldades, vai conseguir se comunicar com seus superiores, líderes técnicos e colegas que estão ali no mesmo projeto que você. Então a comunicação, sem dúvida, é essencial. Clareza. Não adianta uma comunicação se ela não for clara. É preciso que a gente tenha clareza nas nossas falas, nas nossas dúvidas, em tudo que envolve essa questão da comunicação. A organização é muito bacana a gente desenvolver essa soft skill, porque não é só você que sai ganhando, toda a sua equipe como um todo sai ganhando quando a gente fala sobre a organização, porque você tem os teus processos bem organizados, a sua equipe vai entender melhor os seus processos, então no dia a dia a organização é um ganho muito fundamental para a equipe. E um outro que é bem interessante, não pode deixar passar despercebido, é registro. O que eu quero dizer com registro? Quando a gente está em um projeto, há muitas mudanças no projeto, tarefas entram em desenvolvimento, tarefas feito deploy. Então é muito importante ter sempre esse registro de em que momento essa tarefa entrou em desenvolvimento, em que momento essa tarefa foi talvez para um time de QA. Então esse registro é um ganho muito interessante, né, e ajuda bastante a equipe, tanto na organização do seu backlog, como também na manutenção do dia a dia, né, nas tarefas. Uso de sistemas de controle de versão. Isso é um tópico que talvez seja mais sobre hard skill, né, que a gente está falando aqui de Git, por exemplo, mas é importante discutir o uso do controle de versão também nas soft skills, né? De maneira fundamental, é importante que a gente use o Git com sabedoria, a gente faça bons registros das tarefas, bons commits, mensagens que tenham que sejam semânticas com o que foi feito, porque como a gente já vem discutindo, né, ao longo desse vídeo, não é somente a gente que trabalha no projeto, né? Às vezes tem outras pessoas que trabalham no projeto e dessa forma é interessante a gente usar o Git para registros, controles e também organização, né? Meio que um emaranhado de todas essas soft skills que a gente está falando. Sim, por último, sobre avançando na carreira front-end, ficando sempre atualizado, a gente, né, pode acompanhar youtubers na área, nas redes sociais. Hoje a gente tem muita gente produzindo conteúdo, muita gente boa produzindo bons conteúdos, documentações, tudo que você trabalhar, todas as linguagens, tecnologias, bibliotecas, frameworks, tudo tem documentação, né? Então sempre as novidades vão estar lá. Fazer networking, é importante você ter pessoas da área para conversar sobre, para bater um papo, tem muitas comunidades, né? Tem comunidades da própria linguagem, tem outras comunidades com outros recortes, né? Comunidades só para mulheres, comunidades, enfim, tem de todo tipo. Então é bem interessante a gente fazer parte, interagir, engajar em comunidades. E por último, e talvez o mais importante dessa lista, acompanhar a Titã e seus conteúdos, né? A gente tem feito bastante conteúdo no Instagram, no LinkedIn, agora principalmente no YouTube. Então acompanhar a Titã e suas mais variadas redes sociais que estão aí na descrição. Acho que pro vídeo de hoje é isso.